Bom dia, Quinto B! Hoje a Pro abriu a câmera, porque a carinha da Pro já estava um pouquinho melhor, né? E eu gosto de gravar a aula para vocês, explicando, a gente olhando um no olhinho do outro. E aí, como que vocês foram essa semana? Eu tô sabendo que teve gente que demorou um pouquinho para entregar as atividades, né? Mas tem que entregar todas as atividades com a Pro Gisele. E a Pro Gisele também está à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá bom? A Pro não vai abrir a sala do Meet hoje também, porque eu não posso atropelar a Pro que está me substituindo. E eu estou gravando as aulas porque eu achei que vocês já estavam acostumados com o jeito que a Pro explica para vocês, tá? Para não prejudicarem vocês nessa semana, tá bom? De qualquer forma, a gente faz uma revisão de matemática na semana que vem. A Pro vai gravar as correções no final de semana, vou colocar no blog e vou colocar o link para vocês, tá? Segunda-feira estamos de volta, força na peruca. A Pro vai mandar a lista dos nomes dos alunos que vão nessa primeira semana de maio presencial. Não será uma turma só, agora esse mês de junho, porque a turma dividiu, porque a turma aumentou. Então, é uma semana sim, uma semana não, né? Porque nossa turma já estava com 11 alunos e a sala já ficava um pouquinho apertado e difícil de manter o distanciamento. Então, agora ficam 8 alunos em uma turma e 8 alunos em outra, tá? Nossa aula de hoje é HG, História e Geografia. E a gente vai começar pelo livro de História do 4º ano, Buriti. Nessas páginas, 88 a 94, fala um pouquinho sobre os indígenas brasileiros na atualidade. Essas páginas têm mais explicação do que atividade, então prestem atenção na explicação. E para fazer as atividades, você vai precisar ler os textos, que é muito importante, né, moçada? Página 88, os indígenas brasileiros na atualidade. Então, entre 1500 até a década de 1970, a população indígena diminuiu de forma acentuada. O que é diminuir de forma acentuada? Diminuiu drasticamente. Por conta do quê? Por doenças trazidas pelos brancos europeus, por guerras, por escravidão, e muitos foram expulsos das suas terras porque os europeus queriam explorar as terras e não queriam mais os indígenas lá, queriam tomar as terras dos indígenas para si. Então, de 1500 a 1970, os índios foram dizimados, foram mortos, né? E a população indígena foi caindo. A partir de 1980, a população indígena brasileira foi aumentando. E o que contribuiu para esses fatores? O que contribuiu foi o atendimento médico especializado aos indígenas, as terras próprias para os indígenas poderem viver. E aí eles começaram a entrar no IBGE, que é o censo que conta a população. E o IBGE identificou que a partir de 1980 a população indígena começou a crescer novamente. Então aqui tem uma tabelinha Brasil População Indígena que tem dos anos 1991, tinha 294.131, em 2000 já tinha 734.127 e em 2010 817.963. Hoje, em 2021, 11 anos depois, a população deve ter aumentado bastante também. Isso é muito importante, né? Um povo não pode sumir do mapa, né, pessoal? A gente não pode dizimar um povo inteiro por conta das suas terras. Da página 89 a 91, fala sobre as terras indígenas, e a Pro já falou bastante sobre os indígenas, principalmente no mês de abril, que tinha o mês de abril é um mês dedicado a comemorações indígenas, né?
Atualmente, os povos indígenas, eles vivem em áreas demarcadas, né? Mas não são todas as áreas que os indígenas vivem que são demarcadas, que são protegidas. Demarcadas quer dizer protegida. Quem faz essa demarcação de terra indígena é o governo federal através da FUNAI. E por que eles fazem essa demarcação de terra indígena, essa proteção? Para não haver invasão de terras, para não haver conflitos e mortes por causa das terras. E o que é, quem invade as terras? O que é a invasão de terras? As atividades agropecuárias, que é a criação de gado e plantações, não aqui no estado de São Paulo, mas lá para o Mato Grosso, Roraima, há muita invasão de terra por parte dos donos de grandes criações de gado e de grandes plantações, querendo utilizar as terras indígenas para produção, né? E isso não pode. A parte das terras indígenas é para os povos indígenas, por isso que tem essa demarcação de terra. Então, a demarcação de terra é para impedir a exploração econômica excessiva das terras, né? A mineração em locais protegidos, porque a mineração também destrói a natureza, polui os rios. Então, aqui tem uma foto de uma área que é demarcada e está sendo desmatada, né? E são os índios que fazem esse desmatamento? Não, são as pessoas que invadem essas terras. Então, aqui na página 88, os indígenas brasileiros na atualidade, fala tudo que a Pro explicou, precisa dar uma lida, tá bom? E aqui na página 89 fala as terras indígenas e a demarcação de terras indígenas. Também é importante ler essa parte. Na página 90 tem uma atividade sobre este mapa aqui. Então, número 1, o mapa a seguir mostra a localização de terras indígenas no Brasil em 2015. Observe-o para responder as questões. Então, presta bem atenção no título do mapa e a legenda que tem aqui é muito importante. Letra A. Em qual região brasileira há maior concentração de terras indígenas? Então, região, olha aqui no mapa para saber qual região tem maior concentração. Lembra que região está nas folhas lá de trás. Região Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. A região não está aqui. Você tem que folhear o seu livro de geografia para achar o mapa que está dividido em regiões. Se a Pro não se engana, está na página 10. Ó, na página 31 tem um mapa dividido por regiões. É na página 31, tá, pessoal? Na página 31 tem um mapa dividido por regiões. Então, você presta bem atenção para responder essa questão, porque a Pro não está pedindo aqui para você colocar as siglas dos estados. Está pedindo para você verificar em qual região tem maior concentração de terras indígenas. Então, você vai comparar este mapa com o mapa da página 31 para responder essa questão, tá bom? Porque lá aquele mapa está dividido em regiões. Na página 91, fala sobre a invasão de terras indígenas, que é a invasão de terras por parte da exploração econômica, da agropecuária, da mineração. Aí você vai precisar ler esse texto para responder essas duas questões. 2. Em sua opinião, por que é necessário demarcar as terras habitadas pelos indígenas? A Pro explicou aqui. Por que é importante demarcar as terras indígenas? Presta bem atenção. E 3. Na sua opinião, de que maneira esse problema poderia ser resolvido? Então, ó, a invasão de terras, aqui está dizendo aqui, ó,
Quais os motivos que levam à invasão de terra indígena? Né? Então aqui está escrito, ó, as invasões de suas terras e o conflito pela posse delas são exemplos de problemas que ameaçam o modo de vida e a sobrevivência dos povos indígenas. Com o objetivo de explorar economicamente as terras indígenas e expandir os negócios, grandes empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras sobrepõem seus interesses às necessidades dos indígenas. Então, essas grandes empresas dessas atividades, elas que querem invadir as terras indígenas. Então, esses são os motivos das invasões. Então, na sua opinião, de que maneira esse problema poderia ser resolvido? Com uma lei? Com uma fiscalização mais rígida e mais pesada em cima dessas empresas que invadem as terras indígenas, porque elas não só invadem, pessoal, elas invadem as terras indígenas e ela tem que tirar os índios dali. Como que ela tira os indígenas dali? Elas vão lá e perguntam, por favor, você pode sair daí para mim poder fazer minha plantação, para mim poder fazer minha criação de gado? Como que elas tiram os indígenas dali? A gente já conversou nas últimas aulas. Então, qual seria uma atitude por parte de governo e fiscalização séria para evitar esse tipo de invasão? Na página 92, fala um pouquinho sobre os afrodescendentes na atualidade. Os afrodescendentes são as pessoas que descendem dos africanos que foram trazidos para a África, para o Brasil. A população negra do Brasil são afrodescendentes, porque descendem dos africanos que foram trazidos forçadamente para trabalhos escravos no Brasil. A discriminação e a desigualdade ainda atingem essa parcela da população, infelizmente. Não dá para a gente fechar os olhos e dizer que não existe preconceito e discriminação na nossa sociedade, porque existe. E a população negra, infelizmente, ela tem uma maior parcela na desigualdade social. Então, aqui tem um gráfico de 2015 que mostra os rendimentos médios da população. Então, olha só, rendimento médio do homem branco, da mulher branca, do homem negro e da mulher negra. Então, uma coisa que a gente pode perceber nesse gráfico é que a mulher, independente dela ser branca ou negra, ela sempre tem um menor rendimento, né? Porque ela é mulher e porque ela é negra. Então, ainda desfavorece mais ainda a mulher quando ela é negra. A mulher já sofre um preconceito, né, e já ganha menos que os homens realizando o mesmo trabalho. Quando ela é negra, ela ganha menos ainda, pessoal. Então, essa é a desigualdade que tem no nosso país até hoje. Aqui a Pro pegou um gráfico mais recente de 2019, do rendimento hora médio real do trabalho principal. Então aqui, ó, branca, preta ou parda, que é a raça da pessoa. Então aqui, ó, a pessoa sem instrução ou fundamental incompleto, né? Fundamental incompleto é do 1º ao 5º ano. Ela é incompleta, ela não foi nem até o 5º ano. A pessoa branca, ela ganha um pouquinho mais do que a preta ou parda, do que o negro. Com fundamental completo ou médio incompleto. Olha só, ainda há diferença. Com ensino médio completo ou superior incompleto, ainda há diferença. E olha só, com superior completo, a diferença fica ainda mais gritante. Não é mesmo? Então, vamos dar um exemplo. Quantos professores o professor tem que ter ensino superior? Correto?
Quantos professores negros você já teve na sua vida até o 5º ano? É difícil, né? A maioria são brancos. Então, a desigualdade a gente já encontra aqui, né? Quantos médicos negros já te atenderam? A gente pode contar nos dedos a vida toda os poucos médicos negros que já nos atenderam. Então, aí mora a desigualdade. Então, esse gráfico é um gráfico atualizado. Na página 93, fala sobre as comunidades quilombolas. Então, as comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil. Eles simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação. Hoje, em Ubatuba, existem 4 comunidades quilombolas. Você sabia? Tem a comunidade da Caçandoca, tem o quilombo do Camburi, quilombo da fazenda Pissinguaba e o quilombo do sertão do Itamambuca. Esse daqui é o quilombo da Caçandoca. A Pro já passou aqui pertinho, uma única vez que ela foi na praia da Caçandoca. Aqui ele está mais judiado, mas é bem bonitinho. E Ubatuba também tinha o mestre quilombola Zé Pedro. Ele faleceu agora esse mês. Faleceu no dia 18/5/2021, aos 83 anos. Então, aqui tem uma fala dele. O meu avô foi escravo. Meu avô é que veio de Angola. Meu pai não foi escravo. A escravidão aconteceu alguns anos mais atrás. É assim que o mestre quilombola Zé Pedro, da Casa da Farinha, localizado na Pissinguaba, começa a contar um pouco de sua história. Então, até o começo do mês de maio, ele ainda estava na Casa da Farinha, recebia os visitantes e contava toda a sua história, mas ele faleceu, infelizmente, no dia 18 de maio. Então, olha só, o pai dele foi trazido como escravo de Angola. Então, o pai dele é um quilombola. Por que quilombola? Porque é um refugiado que montou um acampamento chamado quilombo para os refugiados, para os escravos refugiados. Quem tiver a oportunidade de ir lá na Casa da Farinha, na Pissinguaba, é muito legal. Na página 92 e 93, fala um pouquinho sobre os afrodescendentes na atualidade, que é tudo isso que a Pro explicou para vocês. Mas, para responder a questão 1 da página 93, A e B, precisa fazer a leitura desse texto e interpretar, ler este gráfico, tá bom? Para responder aqui, ó, com base no gráfico da página anterior, que é esse gráfico aqui, responda. A. Em média, qual grupo da população brasileira recebe os maiores rendimentos, brancos ou negros? Aí você vai olhar aqui. B. Que outra desigualdade é possível constatar pelos dados apresentados no gráfico? A Pro explicou outro tipo de desigualdade que tem aqui relacionado à mulher, né? Desigualdade de gênero que chama isso. Por ser mulher e por ser negra, ela ganha ainda menos que a mulher branca. Mas as duas, a mulher branca e a mulher negra, as duas ganham menos que o homem. Também fala das comunidades quilombolas e aqui cita uma comunidade quilombola de Catanduva. E a Pro falou para vocês da comunidade quilombola de Ubatuba, né? Porque é a nossa região e é importante falar. Aqui em Ubatuba também tem comunidades indígenas que a gente já estudou. Comunidade da Aldeia Boa Vista é uma comunidade indígena. Na página 94, 2. Observe o mapa a seguir e responda. Então, você vai fazer a leitura deste mapa, presta atenção no título, nas legendas e vai responder estas questões aqui. No nosso livro de história,
é um resumo do que você aprendeu. Então, as atividades estão da página 104 a 107, mas você vai precisar procurar as respostas nas páginas da unidade 3, da 76 a 103. Então, olha só, o que você aprendeu? Tem todo um resumo aqui do que você aprendeu na unidade 3 todinha, e aqui você vai ter que fazer a leitura e pesquisar no livro de vocês. Hoje a Pro não vai fazer essa leitura para vocês, porque a unidade 3 já é a terceira unidade do livro que tem essas atividades de resumão, e eu preciso que vocês aprendam a achar as respostas no livro. Tá tudo lá, gente, tem que ler com calma, tá bom? Então, aqui são as atividades de história. Tem capitania hereditárias, tem observação de imagem, tem metrópole e colônia, tem como os quilombolas ajudaram na preservação da língua africana, tem tudo no livro, só que tem que ler. Então, essas são as nossas atividades de hoje. Desculpa a Pro, porque a Pro deu umas gaguejadas às vezes, que a Pro tá recuperando a garganta e a voz ainda. Mas eu quis aparecer na gravação hoje, porque eu tô com saudade de vocês já. Meus fofinhos, segunda-feira a gente tá de volta no Pique da Globo, e a Pro vai soltar as correções da semana passada, dessa semana, no blog, e vou mandar o link para vocês. Mas eu vi algumas atividades e eu vi que vocês foram firmes no propósito, porque vocês não podem parar a rotina de estudo de vocês, tá bom? Beijos, meus amores, bom final de semana, e segunda-feira a gente tá de volta, hein? No Pique da Globo, na sala, no Meet, né? Com as palhaçadas da Pro, e com a Pro brava também se não fizer as coisas certinho.